Olá, meus amores, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Para você que está ouvindo a gente aí em qualquer desses fusos horários. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live com Renata Urzeda no nosso bate-papo aqui transformacional. Boa noite, Dani, Pri, sejam bem-vindas. Já te chamo, Dani. E hoje o nosso bate-papo vai ser com ela, Dani Castro. O quanto de você tem buscado essa necessidade de validação? Ou não, Renata, nunca parei para pensar nisso. É o nosso bate-papo de hoje. O que a gente tem que aprender aqui, né? Várias consciências, muitos insights, muita troca para vocês. Porque, na verdade, esse desafio aí, né? Esse desateio de buscar respostas, de buscar entendimento, nada mais é que essa necessidade de ser validado. Seja pelos pais, seja pelo nosso cônjuge, seja pela família, seja pelos amigos que nos rodeiam, seja pela nossa sociedade, né? Por tudo que faz, né, ligação com os nossos relacionamentos. Então, hoje a gente vai estar aqui abordando um pouquinho sobre esse bate-papo, sobre essa troca. Vamos esperar a minha convidada maravilhosa, cheia de consciência, chegar. Olá, Oi, amor! boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo e contigo? Tudo maravilhosamente bem também. Eu comecei, Dani, falando dessa necessidade que a gente tem de validação, seja no relacionamento, seja dos pais, seja na família, né, no trabalho, nos amigos, na nossa sociedade, né? Então, fala um pouquinho aí para as pessoas, quem é Dani Castro, como está sendo aí esse consciente seu, esse avanço da consciência, essa busca, como é que está sendo, né, essa introdução e essa consciência de eu não preciso de validação de ninguém. Vamos lá então, né? Para quem não me conhece, eu sou a Dani Castro e eu gosto muito de falar que eu gosto de ser protagonista da minha própria história. Eu até pouco tempo não tinha essa consciência, porque eu vivia dentro de uma matrix, onde eu era uma das pessoas que buscava sempre a validação. Eu sempre tinha que pertencer. E até que custo a gente se coloca para pertencer num grupo de amigos, numa roda de colegas de trabalho, num barzinho, na família de uma pessoa que você gosta, na sua própria família. Então eu buscava tanto uma validação que eu me anulava como pessoa. E a partir do momento que eu comecei a destruir e a descriar com inúmeras ferramentas que eu venho colocando todos os dias na minha vida, de que eu posso e devo ser aquilo que é a minha essência única, aquilo que aquece de fato o meu coração, e por todos nós sermos seres únicos, eu não sou ninguém sem a Renata, e a Renata não é ninguém sem a Daniela, e assim sucessivamente. A gente veio aqui para contribuir ainda mais na vida de todo mundo que nos cerca. E quando você começa não só a ter uma expansão da consciência, mas quando você começa a entender que até pequenas palavras, elas podem fazer um mal para uma outra pessoa, você começa a mudar o seu padrão de vida, lindezas, você começa a ser realmente fonte de contribuição. Não porque você espera nada em troca, não porque você quer pertencer àquele grupo ou porque você quer ser lembrada, mas porque esse é seu propósito de vida. Porque você está sendo, de fato, aquilo que você veio para ser. E quando você busca uma validação, quando você busca se encaixar em lugares que você não se encaixa, e não é porque eu sou mais ou menos do que ninguém, é porque a energia não é compatível, os pensamentos não são compatíveis. Não é que eu deixei de gostar,
mas eu estou hoje me priorizando. Eu estou hoje ouvindo aquilo que a minha consciência, a minha intuição e o meu corpo pede. Então, quando a gente começou a trocar a figurinha dessa live, eu falei, Rê, vamos falar sobre validação? Porque eu acho que isso é uma das maiores dores que todo mundo tem. Só que às vezes a gente não sabe como romper essa necessidade, como a gente faz para destruir e descriar um modus operandi que a gente tem na vida inteira. E aí a gente busca e fala, ah, não, é tão cansativo mudar, demanda tanto esforço ter esse movimento, que eu continuo sendo aquela pessoa e me apago. E apago a minha luz. E apagando a minha luz, eu não estou sendo aquilo que eu vim para ser. Exatamente. Essa necessidade, eu acho que todo mundo passa por esse caminho, né? Essa necessidade de se entender, essa necessidade de o que está acontecendo aqui. É um ponto de interrogação muito grande quando a gente está nesse processo desse conhecimento, né? Dessa autorresponsabilidade, porque na verdade é isso, né? É uma autorresponsabilidade. E é legal você trazer isso, Dani, porque assim, eu acho que o primeiro desafio é quando a gente começa nessa busca, as pessoas que estão à nossa volta são as primeiras a notar que a gente está diferente. Porém, são as primeiras também a julgar, né? O Sim. que que tá... Aí fica todo mundo cheio de pretensão. Ah, porque tá assim, porque tá acontecendo isso, porque ela tá passando por isso. Aí todo mundo, né, já sabe, todo mundo já é doutor, todo mundo já é psicólogo, né? Todo mundo já sabe o que que a gente tá passando. E a pessoa não entende que cada pessoa tem um processo de catarse e que pode ser positivo ou não, pode ser doloroso ou não, e que esse processo é individual e é único. Porém, que quando a gente entende que a gente não tem essa necessidade de validação, que você se reconhece como parte de um todo, e que você reconhece essa potência que você é, o que as pessoas falam já não fazem sentido para você. Porque você entendeu que você não tem que provar nada para ninguém. E tá tudo bem. Sim. E aí você também tem a consciência que você não tem que estar também julgando aquelas pessoas porque elas estão te julgando. E aí, às vezes, você para, tipo assim, coisas que antes você discutia, ou que você queria abordar, porque você queria mostrar o seu ponto de vista, para você já não faz sentido agora. E aí as pessoas ficam assim, nossa, mas ela tá diferente. Em outra época ela queria abordar isso. Por que que agora ela não tá querendo abordar nada? Não é mesmo? E é engraçado porque, assim, começa dentro de casa, né? E eu gosto de falar que, assim, dentro de casa são as nossas maiores provações. É dentro de casa que você vai aprender a sair para o mundo. É dentro de casa que você vai saber, de fato, quem você de verdade é. E, na verdade, não é porque a gente é mais ou menos aqui que a gente está abrindo uma live para falar sobre isso. Eu acho que a gente tem que ser fonte de contribuição no mundo, sim. E a gente precisa mostrar para o outro que o outro pode sair dessa questão do julgamento, dessa questão de tipo de merecimento, de pertencimento, de validação. E quando eu começo a julgar, eu estou olhando uma situação com um ponto de vista que não é meu. Eu estou assumindo uma realidade que não é minha. E quantas vezes nós não somos colocadas em situações, Rê, que tipo, é briga de família, é briga de amigos, e fala, ai, mas o fulano falou isso, o fulano falou aquilo. E aí, quando você não toma dor de ninguém e você faz aquele zoom out, você olha de cima e fala, tá, mas qual é a consciência que a pessoa tinha? Ou qual a consciência que você tem? E você começa a tentar clarear aquela situação, as pessoas falam, nossa, agora ela já acha que ela é psicóloga, ou nossa, ela virou coach, nossa, ela sabe de tudo da vida. Ah, nossa, mas você não vê mais novela? Como você não assiste mais um jornal nacional, por exemplo? E aí eu começo a entender que assim, a gente busca a vida inteira, como a gente vive numa sociedade onde todo mundo é exposto às mesmas crenças, aos mesmos padrões de comportamento, quando você sai desse padrão, quando você rompe esse ciclo, é quando você para de olhar para essa questão do julgamento e da validação e você fala, tá, cara, você quer usar uma roupa curta, bom para você. Você quer usar um batom vermelho, bom para você. E tudo aquilo que talvez fosse uma crença para você no passado, simplesmente passa a ser algo natural, porque isso é o que reflete o outro.
e você sai do julgamento. E você saindo do julgamento, você consegue ter uma expansão maior de consciência e ser uma contribuição maior no mundo. Por quê? Porque você está aqui para contribuir. Você não está aqui para julgar. Eu tenho a minha história de vida, você tem a sua história de vida. Temos histórias similares, porque eu acho que as pessoas acabam se conectando com a energia, com a vibração, com aquilo que a gente emana, mas não quer dizer que eu sou dona da razão ou que você é dona da razão. A gente está aqui para ser fonte de contribuição. Como que eu posso fazer com que o outro saia daquele patamar que eu vivi até um ano atrás? Quais são as escolhas que eu estou fazendo? Eu estava conversando ontem com a Sheila, e eu falei assim, Sheila, se eu olhasse para as minhas escolhas do começo deste ano, para as escolhas que eu faço agora, é como se eu tivesse dado um salto quântico de, no mínimo, 10 anos, 15 anos, num Uhum. curto espaço de tempo. Mas por quê? Porque eu me abro todos os dias a essas possibilidades. Eu saio do trauma e drama. E saindo do trauma e drama, eu saio da validação. Eu saio dessa necessidade de pertencer, de me sufocar, aonde o meu corpo não fica feliz com isso, mas porque eu preciso estar presente com aquelas pessoas, então eu me coloco num lugar aonde eu não pertenço mais. Exatamente. E é interessante, né, como você abordou, que quando a gente começa a acessar essa consciência, automaticamente o nosso externo começa a ser alterado, porém, ainda tem aquelas pessoas que já julgam, né? Agora ela está se achando isso, ela está se achando aquilo. Porém, tem um segredinho aí para vocês. A pessoa, quando ela acessa consciência de mudança de hábito, por exemplo, quando ela acessa uma consciência tão profunda como essa, que ela se reconhece como ser infinito, como imagem e semelhança do Criador, e como que ela tudo pode, desde que ela escolha, e que tudo é autorresponsabilidade dela, porque ela cria a realidade dela, você acessa essa consciência, falando assim, parece tudo muito lindo. Porém, quando você chega a esse acesso de consciência, o maior acesso de consciência que você tem é que você está em constante aprendizado. Então, seria muita guerra egóica, né? De uma pessoa, dela chegar aqui arrotando verdades. Porque uma pessoa que trabalha com consciência, se tem uma coisa que ela tem que mais abordar, é justamente isso, né? Não compre a minha verdade como sua. Pelo menos dê, né, a dúvida e vá atrás do que é verdadeiro para você, porque tudo é ponto de vista. Sim, Então, se as pessoas também estão entrando nesse julgamento, Dani, é porque também, de certa forma, elas estão ali, né, validando você o que elas queriam ser validadas nelas, né? sim, E é aquela frasezinha que eu falo sempre, né? Você está disposta a perder pessoas, mas não se perder de você? sim. E essa frase é muito forte, não é? Sim. E eu acho que não é só essa frase, né, Rê? Eu acho que a gente tem uma humildade, uma simplicidade de que todo dia a gente está aqui para aprender. É aquela máxima que muitas pessoas falam da filosofia: tudo sei que nada sei. E quando você se coloca à disposição de estar sempre aprendendo, sempre vai surgir algo novo. Você sempre vai ser colocado numa situação que você vai contribuir. Seja porque você tem alguma experiência ou já passou por uma situação onde você é fonte real de contribuição, ou aquela pessoa do outro lado vai ser contribuição na sua vida. E quando você começa a tirar pequenas palavras, tipo, eu não tenho que lutar com ninguém, eu não tenho que ajudar ninguém, você começa a criar ainda novas oportunidades e novas possibilidades na sua vida. Não porque eu sou mais ou porque eu sou menos, é porque eu entendi como que funciona. E as pessoas falam muito de lei de retorno, de lei de atração. É aquela questão assim, ó, já está na palavra. A gente, vós sois deuses. E quando fala que vós sois deuses, eu sou Deus tanto quanto você. E quando eu reconheço que o Deus que há em mim, existe um Deus dentro de você, e eu começo a profetizar não só na sua vida, mas na minha vida, é onde eu vejo que todos os dias eu posso melhorar a cada instante. Então, todo dia, quando eu acordo, eu destruo e descrio a Daniela de ontem.
Não porque eu sou melhor, porque eu tive muita coisa que eu acertei, mas eu acredito que eu aprendi muito mais do que aquilo que eu de fato acertei. E quando você se coloca nessa humildade, nessa simplicidade, as pessoas surgem, os movimentos acontecem. E tanta coisa vai mudando ao seu redor que até as pessoas que te julgam por você ser coach, pelo livro que você lê, pelos posts que você faz, por aquilo que você ouve, porque tudo é vibração, tudo é frequência. Eu não vou ficar mais ouvindo música, desculpa, que fala de traição, que fala que homem não presta, que mulher não presta. Eu não vou ficar ouvindo um funk e nada contra para quem ouça, que vai estar tá menosprezando a figura da mulher, se eu sou mulher. Então, aquilo que eu quero para mim é aquilo que eu tenho que colocar todos os dias na minha vida para alimentar a minha consciência e assim ser fonte de contribuição. Porque muitas vezes as pessoas nos julgam, Rê, sem de fato saber o que a gente está vivendo de verdade. Porque é muito bonito ver a Renata na Suíça, que lançou um livro que está deslanchando nessa questão de expansão da consciência. A Daniela, que está engatinhando, e as duas se conheceram num momento lá do passado, onde nós duas vivíamos o trauma e drama. Nós duas éramos as que mais choravam. E hoje a gente está aqui, sendo fonte de contribuição. A gente está aqui para levar uma energia, para mostrar que tudo é possível quando você se coloca no movimento. E até quebrar a crença de que assim, a catarse ela precisa existir, sim, mas eu não preciso ficar dias e dias chorando. Eu não preciso criar dependência emocional com as pessoas nas quais eu estou convivendo ou eu estou estudando, porque aí eu paro o meu processo evolutivo. Então é muito gostoso ver o quanto você deslancha, o quanto eu deslancho, e a gente torcer uma para a outra. Não só nas duas, mas todas as meninas que cercam e fizeram tudo com a gente, porque a gente consegue ser fonte de fato, contribuição. A Carla escreveu uma frasezinha aqui, deixa eu ver se eu pego. Poluição mental e energética, isso mesmo. Ela escreveu. Exatamente, Carla. Porque isso, até nisso a gente muda, né? Como a gente vê o outro, as pessoas que a gente escolhe tá se relacionando, porque a gente percebe. E aí eu trago sempre, né? Se a espiritualidade, que é a espiritualidade, ela respeita o livre-arbítrio, por que que a gente não respeita o livre-arbítrio do outro? A escolha do outro? Por que que a gente tem essa necessidade de ficar julgando se tá certo ou se tá errado, né? Se pode, se não pode, né? E aí é o que eu falo. Não tem a estação de tempo? A árvore ela não passa por várias estações. Por que que nós, ser humano, a gente também não pode passar por isso, Sim. né? Então, qual que é a questão aí? Como que a gente vai se desenvolver como ser humano, alcançar uma consciência sem aprendizado? Na própria escola do sistema, ninguém entra numa primeira série e passa para a universidade, né? Tem todo um processo para passar, tem todo um processo de aprendizado. Então, com a gente, não é diferente. E como a gente veio com tanta melequinha, né? Lá atrás, o processo é grande para a gente liberar todas essas crenças. É muita coisa que tem que ser liberada, é muita coisa que tem que ser ressignificada. E aí é o que você disse, existe a catarse, porém também existe a escolha. E qual escolha você tem agora? Continuar sofrendo, né, vibrando ali no trauma e drama? Ou soltar aquilo, porque você não pode fazer mais nada com aquilo. Sim. O que que você vai fazer com aquilo, né? A gente ainda não está ali atemporal para entender essa, já tipo, ainda é coisa de maluco para a gente aqui ainda. Então a gente tem que ir evoluindo também, bem, né, de acordo com o tempo, não é mesmo? Oi, Mas Lini. é assim, né, Rê? Que é aquela grande máxima que eu geralmente falo, sempre falei nas mentorias, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O quanto que você quer carregar uma cruz que ela não te pertence mais. Porque quando você começa a se limpar de dores do passado, você começa a limpar toda a sua cadeia de familiar. Você não vai, o seu filho mais não vai assumir uma crença que o seu bisavô
que a sua bisavó, o seu tataravô tinha como realidade? Como que eu honro a minha família? Eu sendo melhor do que eles. Não porque eu tenho um superego ou eu tenho uma necessidade de aprovação e de validação, mas porque para honrá-los eu tenho que ser melhor. Porque eu começo a criar e descriar e baixar as barreiras de tudo aquilo que impediram os meus pais de serem mais. E começo a entender que eles sempre deram o melhor que eles puderam dar. E aí eu começo a sair do julgamento total do todo, não só familiar, mas de relacionamento de amizade, de relacionamento conjugal, das pessoas que colocam, que Deus coloca na nossa vida, os testes que a gente passa. E eu não sou ninguém, ou não sou mais ou menos que qualquer outra pessoa. Só que eu me coloquei num movimento. Eu prefiro ficar hoje, nos meus horários vagos, lendo livros, assistindo palestras. Oi, lindeza que você entrou aqui. E ser fonte de contribuição, porque o carinho que a gente criou, o relacionamento que nós criamos, a família que nós criamos, é uma família que ela transcende espaço. Está na Suíça, eu estou em São Paulo, a Aninha está no interior, a Jace está na Itália, a Gra está nos Estados Unidos, a Paty está em Brasília, e dentre todas as demais pessoas, a Sheila está no interior, todo mundo que a gente tem conectado, a Aline em Goiânia, a Giza em Minas, e você começa a ver que não existe tempo e espaço. O tempo e espaço, a gente que faz acontecer. A gente que está num movimento de falar assim, tá, eu consigo destinar pelo menos 1 hora da minha semana para ser fonte de contribuição, para colocar aqui minha cara a tapa e falar, cara, eu consegui e você consegue? Por que você precisa buscar uma validação que ela impede você de ser quem você veio para ser? Por que você precisa de uma validação onde você acaba se anulando como pessoa? E quando você se anula como pessoa, você volta para a Matrix. E voltar para a Matrix é você não conseguir se olhar no espelho e falar, cara, eu sou uma baita de uma potência. Cara, eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou abençoada, eu sou iluminada. O quanto é difícil hoje para você se olhar no espelho e reconhecer de fato quem você é. Você colocar uma roupa e você não precisar que ninguém fale que você está linda. Você já se sente linda por si só. Então, quanto isso é muito gratificante hoje de estar neste movimento, de fazer com que as pessoas ao seu redor sintam a sua energia, mesmo você estando quilômetros de distância. Mas a energia, a consciência, tudo aquilo que está emaranhado faz com que aquela validação que a gente precisava no passado, a gente solte. E quando a gente solta, a gente sabe que a gente está aberto para receber tudo do todo. Exato. Sabe uma frase que eu ouvi em um dos cursos de barras que eu fiz? E toda vez, assim, porque dá, gente. A gente que produz conteúdo, a gente que está buscando, às vezes, né, trazer conteúdo, trazer consciência, às vezes cansa também, sabe? Às vezes você chega num tempo que você fala, tá, o que que eu vou falar hoje? Então, assim, bate, assim, aquela coisa de e agora? Né? Então, quando você chega num espaço desse, principalmente eu, quando eu chego num espaço desse, o que me faz refletir, vir com tudo depois que eu falo para as meninas, eu falo, eu tô no 12 agora, é a seguinte frase: existem pessoas morrendo porque você não está abrindo a boca. Sim. E isso é muito forte. E eu falo muito para as minhas mentoradas, falo muito nas lives que a gente faz, falo muito sempre que eu posso. Às vezes, um post de bom dia, um post que para você é o óbvio, para o outro não é tão óbvio assim. Ou às vezes você faz uma troca com uma pessoa que você tá ali vendo um vídeo, um reel, alguma coisa, você sente a energia da pessoa, você manda para a pessoa. E às vezes sem explicação, né? Você fala assim, nossa, tá a cara da fulana, mandei para ela. Então, assim, às vezes a pessoa tem um insight ali, a pessoa recebeu um gatilho ali. E você foi contribuição para ela e muitas vezes você nem sabe. Muitas vezes nem a própria pessoa que recebe a mensagem, ela percebe que foi através daquela mensagem que ela teve esse insight, esse gatilho. E tá tudo bem, porque isso faz parte do todo.
Isso é você perceber que se existe essa partícula divina em tudo e em todos, então que tudo está em sincronicidade para esse todo. Sim. Não é? Então, quantas pessoas são putas potências e estão caladas? Estão privando as pessoas, as outras pessoas, né? De acessar esse conhecimento, de acessar essa consciência e de soltar essa validação. E não só isso, né, Rê? Eu sou prova viva de que se hoje eu faço live, se hoje eu gravo Reels, por mais que eu esteja, entre aspas, né, em atraso com algumas coisas, está tudo certo, porque não tem tempo e espaço, foi você. Quanto que você... Dani, abra sua boca. Dani, tem pessoas que querem ouvir. Dani, você é contribuição no mundo. Só que se você não se reconhece como sendo contribuição no mundo, tá tudo certo. Começa mesmo assim. Eu acho que essa é uma das maiores dicas que você me deu há um tempo atrás. Você pode não se reconhecer, você pode não se validar 100%, mas comece. Quando você começa a enxergar que pessoas de outros lugares que nem sabia o que estava acontecendo, você está se conectando com aquela dor. Porque as histórias são muito parecidas, as crenças são muito parecidas, porque vivemos numa mesma sociedade. E quando você começa a mostrar que você veio aqui para contribuir, você está aqui porque você consegue cada vez mais falar, ninguém mais te cala. Mas quando você não tem uma validação interna, quando você acha que as pessoas ao seu redor não te ouvem, você se anula por si só. E eu me anulei muitas vezes, porque eu buscava uma validação que eu achava que eu não tinha. Então eu precisei passar por algumas situações com a minha família para falar, cara, eu acho que eu tô com uma crença aqui, a minha criança interior ainda não curou uma ferida que ela criou com a percepção da infância dela de que não é verdade. E quanto que a gente carrega hoje a nossa criança interior e deixa que ela tome as atitudes da Daniela adulta ou da Renata adulta, porque não veio um manual de como ser adulto. A gente tem que aprender todos os dias. E aprender todos os dias é reconhecer todos os dias que a nossa criança interior, a gente precisa lembrá-la que ela existe. E falar, cara, eu tô aqui para te proteger. Mas aquela visão que você tinha não é essa verdade. Era uma outra verdade. Você não tinha a consciência que eu hoje tenho. Então eu vou te trazer essa consciência para que você comece a destruir e descriar realidades que não são suas. E aí quando a gente começa falando um pouco das barras, né, Rê? Que você foi uma das pessoas que mais me incentivou a fazer barras, você e a Paty. E eu fiquei um ano anulando todo o conhecimento que eu tinha. E você falava assim, Dani, faz pergunta. Eu falava, mas que raio de pergunta é essa que a Renata mandou fazer? Que raio de pergunta é essa? O que é esse pode-poc na vida? E não é só uma simples frase, não é um pode-poc, não é... É o seu ambiente, é o seu estar. É você deixar o seu coração falar. É você ouvir o seu corpo e respeitar o seu corpo. E quando você começa a respeitar o seu corpo, você sabe os ambientes que você tem que estar, você sabe as parcerias que você tem que aceitar e você aprende a falar não. E falar não não é algo simples. Falar não exige muito a questão de você não procurar a validação. Porque enquanto todos estão dizendo sim, você vai falar não para uma situação e a pessoa vai falar, mas você é louca. Você vai falar não para essa situação, você vai largar tudo, né, Rê? Você vai largar tudo para viver um sonho que você precisa ter um trabalho fixo, você precisa criar algumas realidades. Você fala sim, porque eu sei a potência que eu sou, eu sei a voz no mundo que eu vim para ser. Então você muda a sua realidade e você faz com que as pessoas à sua volta tenham uma outra consciência, ou pelo menos parem para pensar sobre essas coisas disruptivas que a gente vem colocando na nossa vida, né? E engraçado, né? Você falou das barras. Eu acho que todo mundo, quando entra para o Barra de Axis, eu não vou falar todo mundo, né? Vou radicalizar. Mas a maioria entra meio que sem entender muito o que está acontecendo. E a partir do momento que entra ali, que emerge um pouco ali dentro das ferramentas e que começa a utilizar as ferramentas,
vai desmistificando tudo aquilo, né? E aí vai fazendo sentido e as coisas vão começando a fluir. E não só o barra de axis, né? Eu acho que toda técnica energética Sim. com o sistema multidimensional arcturiano foi a mesma coisa. No início foi muitas crenças, e aí vem muita crença à tona. Mas vem muita crença à tona, sabe? Só que aí você para perceber e fala, caramba, as religiões são os que mais julgam. As religiões são os que mais têm certeza. E aí, se a gente for ver, é o que mais aprisiona também. Então, se eu estou me queixando desse sistema por estar alienada, por estar presa em um sistema que eu não tenho voz, como que eu vou permitir que um outro tipo de situação, vamos dizer assim, me prenda também, me aprisione? E aí você percebe, usando essas ferramentas energéticas, e você começa a estudar mais a energia, que, como você falou, parece que eu dei um salto quântico. E eu vejo nesse sentido mesmo, como salto quântico. Porque é onde você acessa uma energia que já existe dentro da gente. Mas o que é que a gente aprendeu? Que não pode, que não é feio, que era bonito, que o povo vai falar, mas fulano não faz isso, mas você viu a filha do ciclano. E aí a gente compra como verdade. E aí você vai comprando isso como verdade e você vai se perdendo de você. Sim. Então, para você se encontrar de novo, eu costumo dizer que para você juntar ali o quebra-cabeça, né, de si mesmo, ele demora um pouco. Porém, quando você reconstrói esse quebra-cabeça, meu amor, aí é perna para quem tem. E não é só isso, né, Rê? Para que a gente se conecte Perna com a para quem gente, tem. e a gente, para se reconectar com a gente precisa de um momento nosso. E esse momento pode durar um dia, pode durar um mês, pode durar 2 anos. E as pessoas ao nosso redor não entendem. Elas falam assim, mas você não resolveu ainda essa sua pendência? Cara, é pendência para você, para mim, na minha vida tá seguindo. Como que eu vou tomar algumas decisões na minha vida se eu não sei de fato quem eu sou? Se eu perdi, se eu me perdi da Daniela. Então é um trabalho, assim, pra gente se perder da gente, é muito rápido, é muito simples. Basta você viver o que a sociedade prega. A roupa que você tem que usar, o modus que você tem que falar, o cabelo, a maquiagem, a cor de unha, a postura, o que você posta, o que você fala. Só que assim, eu posso ser tudo e todos ao mesmo tempo. Não é porque eu fui num show de rock há 3 semanas atrás que eu não posso ir hoje num outro show, por exemplo, de música sertaneja. Não, mas roqueiro não gosta de sertanejo. Não, o sertanejo não gosta de música de MPB. Mas como você quer ir no show do Alceu Valença? Como que você quer ler um livro de Nietzsche, mas agora você está lendo sobre Paulo Coelho? Gente, a gente pode tudo. Quando a gente se torna livre, quando a gente sabe quem que a gente é de verdade, e demora um tempo, e tá tudo bem. Não é fácil a gente descobrir quem que a gente veio para ser. As pessoas associam o nosso propósito ao nosso trabalho. Não! O nosso propósito é aquilo que aquece o nosso coração. Eu consigo acordar cedo hoje para ser fonte de contribuição, mas não porque eu tenho que trabalhar. O trabalho é um mero detalhe. O quanto que eu consigo estar aqui falando, eu estou vendo pessoas maravilhosas que estão entrando na live, que eu encaminhei isso, que eu sei que elas têm a vida delas. E eu sei que eu posso hoje ser um pouco de fonte de contribuição, como elas também são fonte de contribuição na minha vida. Não pela questão de trabalho, pela questão de amizade, pela questão do contato, mas porque a gente escolhe estar junto. Então eu pergunto, quais são as pessoas que você escolhe ter por perto hoje? Quais são as pessoas que você escolhe deixar de ter por perto? E isso é onde teoricamente mais dói, porque evoluir dói. E não é porque você está se desvinculando de algumas pessoas que você deixa de amar, que você deixa de ter carinho, que você deixa de ter aquela gratidão. Porque assim, a gratidão, ela pode ser eterna ou não, e tudo tem que tomar cuidado com os pactos que a gente faz nessa vida, e a gente tem que parar para pensar, senão a gente acaba criando pactos inconscientes de toda uma eternidade, porque nós somos seres infinitos.
Quando você começa a entender que você é um ser infinito e que tá todo mundo aqui junto e conectado por muitas coisas que a gente nem imaginava. Ai, lindeza, que saudade de você. A gente começa a ver que tudo é possível. E aí as pessoas falam, ah, mas tem um impossível. Tem um impossível para você. Eu posso demorar 5 anos, mas o que são 5 anos para uma eternidade? O quanto que nós demoramos para estar nesta vida aqui hoje, trazendo uma consciência, buscando dedicar o nosso tempo para fazer isso. E assim, gente, você não tem um despertar da noite para o dia. Quando você começa a enxergar algumas coisas, você não consegue mais desver. E aí que vem um choque interno. Você começa primeiro a se julgar. Você fala, nossa, mas como eu pude agir assim durante tantos anos na minha vida? Só que você não tinha a consciência que você tem hoje. Se acolha, se ame, se respeite, se valorize. Eu acho que quando você tem pessoas que estão ao seu redor para ser fonte de contribuição, e aí, Rê, são pessoas que eu falo que são pessoas verdadeiras, porque elas vão falar aquilo que tem que ser dito. Elas não vão virar e vão falar assim para você: nossa, Renata, eu adorei a sua live, só que eu nem prestei atenção. Só para falar que eu assisti. Eu tô aqui para falar, nossa, Rê, você falou isso, isso e isso, ó, você poderia ter abordado isso, porque eu sei que você pode falar, e vice-versa. E isso é ser contribuição, porque você contribui comigo, eu contribuo com você, e a gente vai destruindo e descriando tudo aquilo que a gente teve como verdade de ontem. E aí tudo fica livre, tudo fica gostoso, tudo fica leve. E aí o caos, eu não enxergo. Você enxerga caos, Rê? Quando aparentemente aparece o caos, eu falo, oba, como pode ser mais divertido criar através desse caos que está chegando aqui? Espera aí que a Carla pôs uma perguntinha aqui, ó. E tudo que não permita ter consciência sobre isso, destrói, descria, revoga, retrata e renuncia agora. Pode POC. Exatamente. Dri, meu amor, bem-vinda. Eu acho, Dani, que assim, a pior das hipóteses é você se apaixonar por você. Sim. O pior das hipóteses, gente, é isso. Você se amar tanto, mas se amar tanto, sabe? Que a pessoa, os outros depois vão olhar pra você e falar assim, nossa, mas você tá chata. E aí você vai olhar pra pessoa e falar, sim, meu amor, nunca me amei tanto. Sim. E aí sim vai causar desconforto, mas do outro. Mas para você vai vir uma leveza, vai vir uma tranquilidade, não é, Dani? É um alinhamento, é uma. Não tem como expressar, gente. É realmente você vivenciar, é você viver. E o que é mais gostoso é quando você está na pergunta e você faz, e eu faço sempre essa pergunta. Quais são as pessoas que são contribuição na minha vida e que eu posso ser contribuição na vida delas? Sim. Quais pessoas requer a minha energia hoje? E quais são as pessoas em que eu estou requerendo a energia dela nesse momento? Porque é o que a Dani disse, é uma troca, é o dar e receber. E se eu não sei validar esse meu ser com esse dar e receber, como assim, gente? Amai ao próximo como a ti mesmo, nem mais e nem menos, bebê. É a mesma coisa. Sim. Você tá entendendo? Mas começa de casa. Sim. E tem que entender que as pessoas também têm o seu tempo. Não é porque a pessoa não respondeu a sua mensagem hoje que ela não se importa com você, tá, gente? Eu já fui a louca da mensagem, onde a pessoa me mandava uma mensagem e eu tinha que parar tudo, porque senão a pessoa ia me julgar e eu não conseguia dar vazão na minha vida, porque eu vivia só em função do outro, porque eu não me validava. E eu não entendia que eu tinha algumas prioridades, eu tinha algumas questões para fazer que no momento certo eu estaria respondendo aquela pessoa. Porque ou você responde e você para e está presente para falar com o outro e ser contribuição, porque responder por corresponder, mandar uma mãozinha, mandar um joinha e não falar nada, melhor você não responder. Ou você leu e você não respondeu, às vezes acontece comigo, tá? Eu leio, esqueço de responder, venho e falo, Renata, me desculpa, faz 2 dias que eu li sua mensagem e eu esqueci. E não é porque eu esqueci, não é porque eu não li. É porque às vezes a demanda está muito grande. E quando eu falo demanda, é a fonte de contribuição que eu estou sendo. E não é porque eu sou mais ou porque eu sou menos, é porque eu estou aprendendo a ser luz.
E quando você é luz, o trabalho é muito maior. Sabe aquela máxima? Muitos são escolhidos, como que é? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Alguma coisa assim, agora não me vem a frase correta na mente. É isso. É o quanto que você escolhe hoje. Parar tudo. 1 hora, 2 horas do seu dia, acordar mais cedo ou ir dormir mais tarde e fazer aquela ligação. Porque hoje a gente fica no robótico, né? É WhatsApp, é mensagem, é mensagem. Mas o quanto que você surpreende o outro em fazer uma ligação e falar: oi, eu só queria saber se você estava bem. Eu senti a sua energia. E a gente sente. Quando a gente sai da validação, quando a gente sai de uma necessidade de pertencimento, para mim, pelo menos, é abrir um leque, abrir uma visão. Então eu sinto quando a pessoa não tá bem. Só que eu também respeito o momento dela. Porque às vezes você não tá bem, mas você não consegue nem enxergar que você não está tão bem. E aí se vem na Daniela e fica: oi, Rê, você tá bem? Rê, você tá bem? Rê, não sei o quê. Cara, eu me torno um problema para você e não é isso que eu quero ser. Eu quero ser fonte de contribuição. Então, eu mando uma mensagem e eu espero. E aí eu solto. E quando eu solto, eu aprendi a soltar, gente. A Carla me ensinou a soltar. Ela me mandou um vídeo do Hélio Couto, que fala o poder do soltar. Eu assisti 1 mês consecutivo, os primeiros 3 dias, eu xingava a Carla e xingava o Hélio, porque mexia dentro de mim, porque era aquele negócio assim: não, imagina, eu solto. Aí que eu descobri que eu era ainda mais controladora, que eu era ainda mais uma pessoa que eu tinha uma necessidade de planejar. Só que se a cada de 10 em 10 segundos tudo muda, até meu pensamento, eu vou planejar para quê? Eu precisava planejar o meu café da manhã, Rê, porque eu precisava da validação da Daniela de que eu tinha que ir naquele lugar. Não é que eu não tenho que planejar uma viagem, mas eu não tenho que planejar todos os dias. Eu tenho que seguir o flow. Eu tenho que permitir que o universo me traga as coisas, me traga as fontes de contribuição e me mostre as pessoas que eu preciso hoje me conectar. E estar aqui é uma honra. É uma honra porque eu me honro em primeiro lugar, honro você e honro todas essas pessoas que estão aqui no ao vivo e que vão assistir, mas eu estou honrando todas as mulheres que fizeram parte e fazem parte da minha família e hoje elas não querem ser voz no mundo. Não porque elas não sabem que elas não podem ser, mas porque elas vivem ainda um julgamento. Elas vivem e escolhem viver um trauma e drama que eu hoje já me libertei. E se tiver alguém aqui assistindo e quiser me julgar, beijo, pode me julgar. Mas eu tô aqui para libertar todas vocês. Porque quando eu me liberto, eu liberto todo mundo que tá à minha volta. Então é muito gostoso, porque é uma conversa, né? É mais um bate-papo. Você estava falando aí do início que você era a louca da mensagem, né? E aí eu ouvindo você contar, e aí veio para mim assim, ficou pesado, sabe, de ouvir você contar. E aí eu ia te falar, né? Nossa, você já imaginou o esgotamento mental e físico que você tinha? Muito. Como pode melhorar, não Rê, é? os meus ombros, eles eram tão travados que eu falava pro Enzo: Enzo, faz uma massagem. Ele: mãe, só com britadeira. Eu carregava a cruz de todo mundo. Só que assim, eu ajudava todo mundo, mas eu me anulava. Por quê? Porque eu tinha que pertencer, eu tinha que ter uma validação, porque eu não acreditava em quem era a Daniela. A Daniela vai ser ouvida? Quem é a Daniela para parar 2 horas aqui para alguém me ouvir, ou 10 minutos? Então era muito pesado mesmo, mas hoje é libertador. Não, a gente sente, né? Sente a diferença. A gente tem um monte de mensagem aqui, deixa eu ler aqui, peraí. Exatamente isso, é sobre isso, gente. Que delícia de live, estava com saudade dessa dupla. Obrigada, amor. Maravilhosas. As pessoas estão vivendo no automático, estão robotizadas e não sentem a energia dos que estão à sua volta. A Ana dando trela de rir da gente. É isso aí. Lindas demais. Lindas vocês. E assim, o quanto que é libertador você ter essa convicção, vamos dizer assim, porque o que que acontece? Com muito despertar. A pessoa faz alguns cursos, faz algumas imersões internas, ela percebe que ela está no processo de consciência, porém ela ainda não se sente ali forte o suficiente, no sentido de que ela não está com essa convicção suficiente de falar não, não tô afim, não quero, não tô, né?
né? Que faz parte, gente, faz parte do processo. Às vezes a Dani me liga, Rê, não sei o que, eu falo, ô Dani, hoje não é dia. Hoje eu não tô produtiva, hoje o negócio aqui tá de perna pro ar. Então, assim, vamos conversar amanhã, porque essa energia daqui hoje eu não escolho. Eu vou fazer outra coisa, não vou tomar decisão, não vou responder, não vou. E eu falo liberado, né? Ou então, tipo, ligo pra minha mãe, vejo pela cara dela, a gente já sabe. Eu falo, ixi, dona Magda hoje não tá no bom dia dela, não. Então, peraí. Tchau, dona Magda, amanhã a gente fala. É você respeitar o processo do outro. É você respeitar o seu processo. Tem dia que você não acorda, você não quer ficar de pijama? Por que você quer obrigar seu filho a vestir uma calça jeans, gente? Então, assim, é você respeitar o corpinho, é você respeitar suas vontades, é você respeitar o outro, a escolha do outro. É a escolha do outro. Agora, se a escolha do outro me incomoda, o que eu tenho para aprender ali? Sim, Aprendizado para mim. Qual é o presente que eu tenho aqui nessa troca? Por sim, que a fala da Daniela me irrita tanto? Por que esse jeito da Daniela agora, que essa nova Daniela me traz tanto estresse? Que ela tá se achando agora. Por quê? A sim. perguntinha é essa. Por que tá te irritando tanto? O que tá na Daniela aí que tá incomodando aqui em você? É Sim. simplesmente E não, isso. não só isso, né, Rê? Não é só respeitar o outro. É entender que cada um tem o seu momento e a verdadeira e a máxima da minha vida que eu aprendi nos últimos anos. A salvação, ela é individual. Não adianta, eu tô num processo evolutivo, você está num processo evolutivo, queremos contribuir. Tem pessoas maravilhosas aqui que também contribuem do jeito delas, no momento delas. E tem aquelas outras pessoas que elas ainda escolhem não ser fonte de contribuição, porque elas ainda não conseguem enxergar quem elas de fato vieram ou de fato são. E tá tudo certo. Só que se eu começar a puxar demais, a, entre aspas, obrigar demais que ela faça algo que não aqueça, que não queime o coração dela, eu estou interrompendo a evolução dela. É que nem quando você vê uma lagarta que está naquele processo de virar uma borboleta e eu vou lá e rasgo o tempo antes de ela sair por si só do casulo. Eu mato, eu afogo, eu sufoco, eu faço com que a pessoa não seja o que ela veio para ser. E aí você acaba trazendo uma culpa além do que você precisa. Porque assim, quando você enxerga que o que o outro tem me incomoda, ou é porque o outro tem a coragem que eu não tenho, na minha concepção, ou porque aquilo que o outro tem eu faço igual, mas eu não admito para mim. E vamos ser verdadeiras aqui. Quando a gente começou, todas nós aqui mal se suportava, porque uma tinha um drama maior do que a outra. E quando eu conheci, por exemplo, a Aninha, quando a gente fez aquele encontro no começo desse ano, e parece que faz tanto tempo, né? E foi em janeiro, ela falou, cara, me perdoa, porque eu te julguei. Cara, quem nunca julgou que atire a primeira pedra? E que venham outros encontros e que venham mais essa consciência de que quando a gente está à disposição para aprender, a gente destrui e descria tudo. Gente, eu não suportava a Dani, porque a hora que começava a mentoria, ela abria a boca a chorar, ela começava a falar e chorava, ela começava a falar e chorava. E eu falava assim, gente, essa menina não para de chorar. A Ana colocando aí, eu também não suportava a Dani. Sensacional, ninguém suportava a Dani, mas por quê? Porque a Dani não se suportava. Mas olha isso, Demorou. olha. Não, mas Não, mas do mesmo demorou. jeito que, né, que sempre tem ali uma situação que a gente, né, mas assim, é muito engraçado, né, isso, é muito louco, e olha o estado que a gente tá hoje, né, olha a conexão que a gente tem. A Dani, gente, liga pra mim, a gente começa a conversar, e às vezes a gente tá falando uma coisa que não tem nada a ver, ela parou e falou assim pra mim, tá, mas você não tá bem, o que que foi? Sabe, ela, tá. Ou a mesma coisa, às vezes eu falo assim, tá, mas tá tudo bem aí? E ela, não, tá pegando aqui. Então, assim, é essa conexão. E com as meninas também, porque a gente mantém, né? Mantém um grupo, mantém uma troca. Então, assim, quantas pessoas cruzam o nosso caminho e são realmente um presente pra Sim, gente? São realmente anjos, anjos na vida da gente. E aí você escuta algumas frases que falam, ah, a família
de verdade, né, não é nem a de sangue, é a que você escolhe. Então, assim, tem esses dois pontos de vista, assim. Tem. Então, é muito sobre isso. É sobre quem você anda, sobre as mesas que você está sentando, né? Sobre os grupos em que você está falando. Então, é sempre uma troca muito grande, é uma consciência muito grande. E é gostoso você começar num processo. Quem viu Renata, Dani, Ana, Miriam, Jace e Camila, outras, né? Paty. Camila, Paty, Aline, no início e ver hoje, vocês falam assim, não deve ser as mesmas, sabe? Tipo, não deve ser as mesmas. Sim, somos as mesmas. Porém, com uma consciência diferente. Então, o que se requer para que você também se reconheça? O que se requer para que você não tenha essa necessidade de validação? Sim. Que você seja você, que você abra sua boca. Para que as pessoas não morram. Porque você está com a boca fechada. Porque sempre vai ter alguém que está no próximo nível. Então, assim, sempre vai ter. A gente, eu e a Dani, por exemplo, sempre temos mais conhecimento agora de alguma coisa de alguém que está aqui. E a gente sempre acompanha alguém que está aqui, que acompanha alguém que está aqui, que acompanha alguém que está aqui, e por aí vai. É uma cadeia, gente, faz parte do sistema. Porque isso tudo, na verdade, é uma teia que leva tudo para o mesmo lugar, a mesma fonte. As terapias holísticas, as terapias de consciência é uma. Vocês imaginam uma árvore, e eu fiz essa comparação até numa live com a Mi, né? Vocês imaginam uma árvore, e aí imagina raízes saindo dessa árvore. Então, várias raízes são os vários leques de ferramentas que tem para você aprender, para você estar lidando. Às vezes eu e a Dani tá aqui falando de barra de axis para vocês e não faz sentido para vocês. Vocês acham isso que é uma tonteria, é uma coisa, tipo, vocês não validam, tá tudo bem, que é o que a gente está falando sobre validação. Porém, você vai encontrar em outra terapia algo que faça sentido para você. Então, dá o direito da dúvida e vai atrás da sua verdade. O que é verdadeiro para você? Sim. E assim, sai desse lugar de validação. sim. E não tem uma ferramenta que é melhor do que a outra. Existe aquilo que toca você naquele momento. Quando eu fiz o curso de barras, me tocou, mas eu estava numa outra realidade, com uma outra consciência, que eu não soube aproveitar e tá tudo certo. Hoje eu aproveito muito mais, mas não quer dizer que só o barras funciona. Tem tantas outras coisas, tem tanto conhecimento de graça, gente, no YouTube, no Instagram, sobre essa questão de você buscar ser a sua versão. E não é a melhor versão, porque você é melhor todos os dias. Mas quem é você de verdade? Quem é você de verdade? É uma pergunta que você tem que se fazer todos os dias. E às vezes você não vai ter uma resposta. Porque eu sou Daniela, eu sou mãe, eu sou amiga, eu sou mulher, eu sou companheira, eu sou filha. Eu sou tantos papéis. Mas eu me perco nesses papéis ou eu continuo sendo a minha essência? Que é isso que faz com que a gente esteja aqui hoje para trazer uma consciência, para mostrar para vocês que tudo é possível. E só não faz quem ainda escolhe, e é uma escolha, a continuar no patamar que está. Porque quando a gente escolhe não se movimentar, é porque inconscientemente a gente está tendo um ganho secundário, sim, que a gente não percebe. Tudo é ganho. O nosso cérebro, a nossa consciência, ela só trabalha com ganhos e acima de ganhos. O que eu ganho hoje estar aqui? Ah, eu ganho uma validação, eu ganho uma sensação. Não, eu estou hoje trabalhando o meu propósito, que é ser fonte de contribuição, independente do julgamento das pessoas quando elas assistirem ou não a esta live. Porque eu sinto que esta live ela vai atingir as pessoas que estão na mesma consciência, que vibram as mesmas coisas que a gente vibra. Mas também eu já vivi durante muito tempo uma escolha de não ser quem eu vim ser de verdade, porque eu tinha tanto medo, porque é um desconhecido. Quando você escolhe infinitas possibilidades, quando você escolhe ser diferente e fazer diferente todos os dias, primeiro a tua vida, para depois querer ser contribuição na vida do outro, você nunca viveu assim. Então dá medo, dá trabalho, cansa,
Tem dias que parece que você viveu 20 anos em um dia só. Porque aí você passa a não viver mais no tempo cronos, né, Rê? Porque a gente fala muito dessa questão de tempo. Você faz muito mais coisa porque você entra naquilo que a gente fala de tempo kairos, que é o tempo de Deus. E aí 24 horas viram 42, 48, 72, 94, 1.200. E aí você acaba seu dia, você fala, cara, como que eu fiz tanta coisa? É porque eu estou fazendo aquilo que de fato a minha essência, a minha alma, o meu coração vibra. E aí o tempo se torna muito maior. Eu não tenho mais limitações, eu não tenho mais escassez. E quando a gente fala de prosperidade, de abundância, não é só questão do dinheiro, não é só questão da matéria. É como que eu consigo me conectar com a energia da Renata na Suíça e saber que ela não tá bem. E aí eu falo, cara, se ela não tá bem, eu senti que ela não tá bem, eu vou fingir que eu não tô vendo isso? Eu vou deixar meu propósito guardado porque eu tô cansada, porque eu tenho alguma coisa para fazer? Não, não, não. Eu vou pegar o momento que eu posso, vou ligar e falar, fala aí, filha, o que tá acontecendo? E assim, toma lá da cá, é o dar e receber, mas tem que ser igual. Quando eu dou demais e eu fecho, eu me privo de receber, não tá sendo igual. Sempre vai ficar pesado. A sua vida nunca vai estar andando. Então, como que a gente consegue manter uma balança igual, honrando primeiro a gente, as nossas escolhas, mas honrando todas as nossas voltas? É largar a validação, né? Soltar, soltar tudo. Porque, gente, é pesado, né? Então, e tem uma frase da Cora Coralina que eu amo, que ela fala assim: guardo comigo somente o que couber no bolso e no coração. E é Sim, mais ou menos por aí. Qual a necessidade de ter que levar tantos pesos, tantos julgamentos, tantas culpas, tantos espaços em que você não vai alterar mais nada na sua vida? E se, ou a comparação, quando eu me comparo com o outro também, eu estou dizendo para esse ser infinito, que é você, né? Eu estou dizendo para o meu ser infinito que ele não é bom bastante. Então, não faz sentido, porque o meu corpo é o meu ser infinito, o meu corpo é o templo sagrado. sagrado. Então, qual é o respeito que eu estou tendo comigo mesma? Qual é a necessidade que eu tenho, né, de validar o outro, de não me validar? Mas é porque a gente também cresceu, né? Ah, você é egoísta. Ah, se você não fizer isso, porque você é egoísta. Não, então assim, interessante ponto de vista do que é egoísta na nossa cultura. Sim. E não Porque só isso, né? se egoísta for cuidar de mim, eu sou egoísta. Sim. Tá tudo bem. E aí tem duas máximas, né, Rê? O egoísmo e que você sempre tem que ser boazinha. Cara, não. Por que ser boazinha? Ser boazinha é me anular como pessoa porque o outro tá falando mal de mim e eu vou continuar aceitando isso? Eu não preciso entrar num embate. Mas o porquê que eu preciso. E eu cresci ouvindo, ai, você é a princesinha, você é a quê? Lembre-se, você sempre tem que ser boazinha. E nessa, galera, dependência emocional, depressão, coisas assim, pensamentos totalmente sabotadores, limitantes, que me não faziam com que eu tivesse esse brilho no olhar. Não é um ring light, não, gente. É um brilho no olhar de estar aqui com vocês, sendo contribuição, trazendo leveza, porque eu não preciso ser nada a não ser eu mesma. Então chega de rótulos, chega de coisas que as pessoas falam que a gente precisa ser. A gente só precisa ser a gente. E todo o resto é dado. E tudo aquilo vira contribuição. Olha aí, você falou do boazinha, olha que forte, né? Boazinha. O que é ser boazinha? Porque ser boazinha para A é uma coisa, para B outra, para C outra, né? E aí vem aquela concepção. Tudo é ponto de vista e tudo depende da maneira com que é apresentado. Sim. Uma faca, ela pode servir para cortar um alimento, para saciar uma fome, como também para assassinar uma pessoa. Então, eu sou boazinha até que ponto? Até o que ponto que eu sou servial para o outro, mas eu sou inservial para mim? Sim. Eu sou fiel para o outro, mas eu sou infiel às minhas vontades? Então, vocês estão entendendo que
tem que ter rompimentos de paradigma. É necessário essa abordagem, esse olhar interno e esse olhar também para a cultura, para a ancestralidade, como a Dani abordou no início da live. É muito necessário isso. Porque não é porque os nossos pais passaram, nossos avós e por aí vai, que nós somos obrigados a hoje em dia tá carregando isso de novo. Tem gente que faz as coisas com sofrimento e fala: "Ah, porque eu lutei para estar onde eu tô", e fala isso com maior orgulho. E aí eu tento também, gente, porque eu também sou humana, a Dani também é humana. A gente às vezes se corrige mutuamente, né, Dani? Eu falo: "Lutou não, meu amor. Bora lá, vamos lá, você é constante, né? Você é resiliente, você tá aí na constância e na ação para você obter aquilo. Porque olha, eu lutei, olha que força que traz, já traz uma dor dentro da palavra, né? Então, não, eu me esforcei, eu fui constante para chegar aqui. Olha a leveza da palavra. E às vezes são pequenas palavras que a gente muda no nosso vocabulário que já faz total diferença. Sim, sim. É isso mesmo, né? E aquilo, né, Rê? Por exemplo, eu te ajudei. Cara, eu já criei uma dependência. Eu já te coloquei num patamar inferior. Porque assim, quando eu ajudo alguém, e essa consciência eu aprendi há pouquíssimo tempo, porque eu sempre fui uma pessoa que quis ajudar, 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 ajudar. Só que eu não entendia que o meu ajudar gerava no outro um desconforto, gerava no outro uma sensação de incapacidade, de não merecimento. Então, para que eu quero ajudar? Não quero mais ajudar ninguém. Não ajudo mais ninguém há um bom tempo. Eu quero contribuir. Porque quando eu estou contribuindo com você, você contribui comigo. Independente se vai ser numa mesma situação, que quando a gente se coloca como fonte de contribuição, eu não gero mais dependência, eu não gero mais gatilhos emocionais que vão te trazer sentimentos de inferioridade, ou de não merecimento, ou de não capacidade. E isso são coisas que a gente tem que trabalhar primeiro na gente. Então, como que é ser fonte de contribuição? Como é você se colocar e falar, tá, como que eu posso contribuir com você? É com a leitura de um livro, é com uma conversa, é com um abraço. E, gente, não é só a matéria, tá? Muita gente está precisando de um abraço. Muita gente está precisando de uma oração, de um envio de energia, de um envio de um pensamento que vai ajudar ela a expandir ou sair de um ciclo que hoje ela não está conseguindo enxergar uma saída. E não é porque eu sou muito boa em resolver o problema dos outros, é porque eu estou fora da situação. E quando eu estou fora da situação, eu me torno fonte de contribuição. Quando eu estou na situação, mas eu saio e faço o que as pessoas falam de zoom out, de olhar assim, com um olhar de águia sobre tudo aquilo, eu começo a enxergar que não é sobre mim, é sobre o outro. E quem sou eu para julgar o outro se eu não sei o que passa na cabeça dele? Se eu não posso controlar nem o dia que eu nasço, nem a hora que eu vou morrer? Como que eu vou querer controlar o outro? Como que eu vou querer trazer uma consciência para o outro que a gente nem sabe se ele tem aquela consciência ou melhor, se ele quer ter aquela consciência? Então, quando a gente busca, né, e fala de validação, na minha concepção, a validação ela envolve muitas características. Mas quando você se olha, né, Rê, como você falou, você vê que você é uma puta potência, que não um termo pejorativo, tá, gente? Mas você é aquela potência que Deus te colocou, você é a centelha divina, você é Deus, vós sois deuses. Como que você está agindo hoje na sua vida e na vida das pessoas à sua volta? Para de sair de buscar uma validação, para de buscar, de caber numa caixinha se você já é algo muito maior, se você é fonte do universo. Saia um pouco da religiosidade, mas não esqueça que Deus existe. Não esqueça o seu lado espiritual. Sim, eu tenho uma religião, mas muitas vezes eu destruo e descrio aquilo que eu estou ouvindo numa missa de domingo, que é a consciência de um homem, não é a consciência de Deus. Se eu quero conectar com Deus, é só eu fechar os olhos e Ele está aqui dentro de mim. Ele fala aqui comigo o tempo todo. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, é aquilo que eu emano.
aquilo que eu emano é aquilo onde eu vou trazer mais qualidade de vida, mais energia vital, mais fontes de contribuição. Então, o que que você emana hoje? Quais são os seus pensamentos limitantes que fazem com que você não seja quem você veio para ser? Eu acho que essa live ela veio justamente para ser isso, para falar, cara, seja luz, mesmo que no meio de uma escuridão, sempre tem uma luzinha no fim do túnel, não tem? Comece sendo essa luz e tudo ao seu redor vai ser mudado e contribuído. A gente tem um monte de mensagem aqui, ó. Verdade, somos luz, mesmo que só conhecemos pouquinho. Quanta sabedoria, que leveza, não mesmo. Aí já, né, peguei aqui atrás. Sim, para tudo, uma das formas. Sim, é sobre isso. Exatamente, meus amores. É sobre isso. E o que mais é possível. E quais É são isso, as meus infinitas amores. possibilidades, né, Rê, que a gente pode contribuir hoje, o quanto que a gente pode trazer uma consciência ou trazer um olhar diferente, saindo um pouco da sua realidade, porque eu acho que é isso que estava aquecendo o meu coração quando eu falei para a Rê da gente fazer essa live sobre esse tema. Então, gratidão, mais uma vez, por tudo que você é na minha vida. Não existe um pacto aqui, mas existe uma questão de honra, de sintonia, de propósito de vida, que a gente sabe que a gente tem que ser voz no mundo. E quando a gente se coloca de fato a ser voz no mundo, tudo mais não é dado. Então, obrigada de coração por você ser quem você é na minha vida, na vida das pessoas que a gente vive, e que cada vez mais essa união e essa consciência esteja aqui para ser mais contribuição para todo mundo. Gratidão, eu que agradeço você na minha vida. E é o que eu falo: quando uma maré sobe, todos os barquinhos sobem juntos. Porém, nós temos que estar, né, na mesma energia, na mesma frequência, na mesma busca. Porque semelhante atrai semelhante, tem que estar em sintonia e tem que ser essa troca, esse dar e receber. E a gente sempre aprende muito, né? Uma com a outra. A gente sempre tem muito a acrescentar na vida do outro. É como alguém comentou aqui na live, a gente sempre é luz por onde a gente passa, mesmo que um pouquinho. E aí a gente volta lá atrás em alguma das nossas falas aqui hoje. Às vezes a gente não se reconhece, a gente não percebe essa importância de ser luz na vida do outro, porque a gente não está se vendo tanto, com tanta luz para o outro, né? Porém, para o outro já é muito, o que para a gente às vezes é óbvio. Então, seja luz, seja você mudando o mundo, né? O mundo não está melhor, mas quem mudou fui eu, né, Dani? O mundo continua caótico, mas eu é que mudei. Como eu vivencio o caos, como eu olho para as coisas, né? E assim, eu soltei tudo. Então, é bom demais ser você. Você é um ser único. A sua energia, ela é vital para a gente estar aqui hoje em planeta Terra. Então, não hesite em ser você. Não hesite em abrir a boca, né? Em ser contribuição aí na vida das pessoas que escolhem a sua energia. E se alguém, algum dia, virar as costas para você ou renegar ali aquela contribuição que você se pôs à disposição, tá tudo bem. Porque a pessoa não requer a sua energia. Então é você também respeitar o momento em que ela quer ou não, né? Que ela escolhe ou não essa troca energética. Então não é sobre você, é sobre o momento, é sobre energia. Então, qual energia que você está colocando em tudo que você faz? Sim. É sobre isso. E é sobre... Maravilhosa, tá, o pessoal tá aqui. Gratidão, maravilhosa. As mulheres lindas. Agora Ai, queria a falar gente para tem que vocês. organizar uma live, Rê, com todas as meninas. Aninha, a Uma outra Aninha, ideia! a Paty. Vamos fazer, vamos causar geral, porque eu acho que assim, quando a gente começa a causar geral, trazendo a história, a experiência de cada uma, a gente vê que no fundo, não é feminismo não, tá, gente? Nós somos mulheres que a gente Exato. saiu de um lugar, de um patamar, entre aspas, de mulheres mais masculinas, para começarem a ser mulheres na sua essência e mulheres mais femininas. Eu acho que isso dá uma outra live e a gente vai organizar com as meninas aqui.
Boa Gratidão por ideia, tudo. Dani. Gratidão você, meu amor. Te amo. Te amo Beijo muito. grande no coração de vocês que acompanharam a gente, que passaram por aqui. Para você que vai assistir no gravado, né? Gratidão por estar aqui com a gente. E é isso. Sem necessidade de validação, sendo luz por onde você for. É o nosso recadinho de hoje. Beijo grande no coração de vocês. Até mais.